Olá pessoal, estamos começando aqui o nosso curso de HTML básico, para quem está querendo iniciar no mundo da programação, aprender a fazer um site, tudo direitinho. Então, primeiro vou me apresentar, eu sou o Luiz, eu sou desenvolvedor web há mais de 9 anos, com foco mais em back-end, uso mais PHP e sou responsável pelo site overweb.com.br. Eu trabalho como freelancer nas horas vagas e agora estou ministrando cursos também, através do meu site da Hotmart. Bem, o que você vai aprender nesse curso? De início, eu vou estar passando para você HTML5 mais CSS e Bootstrap 4. Dar uma introdução no CSS para depois passar para o Bootstrap. E também vou passar como trabalhar com dois editores de texto que eu uso bastante, que é o Notepad++ e o VS Code, que facilita muito o trabalho. E claro, vai ter um pouco de JavaScript. Porém, JavaScript eu pretendo passar um conteúdo mais abrangente num curso separado. Então aqui é HTML, CSS e aprender a mexer um pouco nos editores. Ok? Em outro curso também eu pretendo fazer um curso só de PHP e de Laravel. Provavelmente vai ser junto com JavaScript, porque eles trabalham, vamos dizer, melhor juntos. Você vai aprender aqui HTML com CSS no primeiro momento. Por que você deve aprender isso? Porque as duas são uma linguagem front-end. Embora HTML e CSS não seja necessariamente uma linguagem de programação, principalmente HTML, eles estão no front-end de um site. O que seria um front-end? É a parte que fica no computador de quem está acessando o site. Então, quando você acessa um site, tem duas partes, o front-end e o back-end. O back-end é a parte do código que não dá para a pessoa que está acessando ver. É tudo que é executado direto lá no servidor. O que seria o servidor? É o computador onde o site está instalado, vamos dizer assim. Então, se você vai num site da Globo, do R7, do qualquer que seja, assim que você entra nele, tem uma parte do código que é baixada automaticamente no seu computador, que vai executar no seu computador, mas no caso do back-end, ele busca informação. Por exemplo, o banco de dados. O banco de dados costuma ser totalmente no back-end. A hora que você faz um cadastro no Facebook, você salva suas fotos e tal, não fica salvo no teu computador. Você pode desligar teu computador, acessar o Facebook de outro computador e as fotos que estão lá no back-end, que é na parte do servidor, esses dados vão ser buscados dentro do banco de dados e vão ser trazidos para o front-end, que é a parte visual. Então, por exemplo, no meu site aqui, se você clicar com o botão direito em inspecionar elemento, vai aparecer todo o código front-end, tudo que executa no seu computador vai aparecer aqui, tudo que foi escrito. Porém, a parte back-end não tem como você saber o que foi, porque fica protegido, escondido no servidor, ok? Então, só para você ter uma diferenciação, o que é front-end e o que é back-end. Alguns exemplos de linguagens front-end. Como eu disse, HTML, embora não seja uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto. Então, de certa forma, é uma programação, só que você não faz muita coisa com ele sozinho, entendeu? É apenas um conjunto de regras de como você vai escrever que o navegador de internet vai entender o que você está fazendo, certo? Aí também temos o CSS, que é a parte que deixa bonito as letras, as imagens, deixa cantos arredondados. O CSS é um conjunto de regras de folha de estilo, para você deixar o seu site no estilo que você quer, entendeu? E temos também o JavaScript, o famoso JavaScript, que é por onde você pode dar alertas na página, quando a pessoa clicar em um determinado lugar, dá um certo aviso, ou você tem um formulário para cadastrar os dados do usuário que está te visitando no site e enviar esses dados para o back-end, para o PHP, que vai ser matéria do próximo curso, por exemplo. Então, isso são exemplos de linguagens front-end, porque assim que você abre um navegador, o que ele traz para você em primeira instância, vamos dizer assim,
É o código que dá para qualquer um ver, inclusive copiar, se quiser, como vocês viram aqui que eu acabei de mostrar. Né? Assim que você clica, ó, todo esse código aqui, ó, se uma pessoa quiser copiar e colar em outro lugar, ele consegue. Porém, como tem muita coisa atrelada com back-end também, provavelmente não vai ficar igual. Entendeu? Não tem como a pessoa roubar teu código, não é comum acontecer isso. O que significa HTML propriamente dito? Seria Hypertext Markup Language, que seria linguagem de marcação de hipertexto. O que quer dizer hipertexto? Quer dizer que é uma linguagem que você utiliza na web, na internet, certo? Que aí tem um conjunto de regras que não é como você escrever um texto do Word, por exemplo. Olha lá, vou abrir aqui o bloco de notas. No bloco de notas, você pode escrever de qualquer forma aqui, ó. Por exemplo, se eu escrever casaco, aí eu venho aqui, dou um espaço, escrevo casa, aí eu escrevo aqui vou comprar os dois, por exemplo. Olha lá, a parte de cima você não entendeu nada, porque eu não escrevi palavras. Agora, casaco, casa, vou comprar os dois, você já entendeu a mensagem, mesmo não tendo feito uma frase bonitinha, na mesma linha, com ponto, vírgula e tal, como manda o português. Então, o HTML já é diferente. Se você escreve uma coisa sem estar na regra que foi definida, o site não vai funcionar, o navegador de internet não vai saber o porquê que você escreveu isso aqui, isso aqui, isso aqui, sendo que o correto seria escrever um na frente do outro, por exemplo. Então a linguagem que a máquina entende e a linguagem que o ser humano entende são diferentes. Por isso que tem as regras que você tem de seguir, certo? Então vamos começar aqui. Como que a gente vai começar para você ter uma noção? Você vai criar na sua área de trabalho, faça uma pasta, você clica com o botão direito, né? Novo, cria uma pastinha, coloca lá curso HTML, certo? Aí você abre essa pastinha, você vai criar um arquivinho de texto, porque HTML nada mais é do que um arquivo de texto, certo? Então você vem aqui, botão direito, vai clicar em novo e vai encontrar documento de texto. Por que documento de texto? Porque aqui não tem a opção HTML. Vamos aqui, documento de texto. Normalmente, os sites a gente costuma ter uma página index, que seria a página principal do site. Sempre começa com essa página, mas como aqui a gente não está fazendo um site ainda, né, tá começando agora, você pode colocar o nome que você quiser, mas lembre-se que sempre vai ter de ter uma página index. Que quer dizer index? É índice, né? Então é a primeira página de qualquer site, vai ser a index, ok? Aqui você vai notar que, embora eu tenha escrito apenas index, automaticamente apareceu um ponto .txt. Provavelmente no seu computador não vai ter acontecido isso. Por quê? Esse ponto .txt indica que é do tipo texto. Para o computador saber que a hora que eu der 2 cliques nele, ele tem que abrir determinado programa que é o que lê o TXT, certo? Mas como o seu não tem, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir na opção exibir, né, se você estiver utilizando o Windows 10 ou o Windows 7 também não é tão diferente. Você clica no exibir, você vai encontrar a opção que eu vou falar aqui, ó, que é a extensões e nomes dos arquivos. Lá, se eu desmarcar aqui, automaticamente vai sumir. Aí eu só vou saber que é um TXT porque está aqui na frente, ó, tipo, arquivo TXT, ok? Mas por que você deve deixar marcado? Porque a gente não vai trabalhar com o texto normal, que foi como eu te mostrei lá, casaco, casa, comprar. Né? Não é assim que o computador, que o site vai funcionar. Para você abrir no navegador tem que ser um HTML. Então o que você vai clicar aqui? Você vai com o botão direito, renomear, renomear, e vai apagar esse ponto .txt e vai colocar ponto .html, ok? E dá um enter. Ah lá, ele vai falar, sua extensão de arquivo foi alterada, poderá se tornar inutilizável, tem certeza? Sim, porque aqui ele apenas está avisando, vamos supor que aqui era uma foto, se você vai lá na foto, que vai estar .jpg, por exemplo, e coloca .html, aí ele já vai estragar a foto, não vai abrir mais. Mas se você voltar ao .jpg que estava antes, vai funcionar normalmente. Né? Então aqui eu posso trocar quantas vezes eu quiser. Né? Supondo que eu tivesse estragado um arquivo de verdade, eu venho aqui e coloco .jpg, ó, ele vai entender, ele dá o aviso novamente, ele vai entender que é uma foto. Lá, ele já mudou o programa. Mas se eu der 2 cliques para abrir aqui, ele não vai mostrar nada porque não tem nada, não é uma foto de verdade, ok?
Então, isso aqui você tem que entender bem o que é os tipos de arquivos, certo? Conforme a extensão, o nome do que fica depois do ponto chama extensão de arquivo. Através desses últimos 3 dígitos é que o computador, o navegador, o programa que você for usar, ele vai saber o que você quer fazer, ok? Outro detalhe também, quando você for renomear, para não ter que ficar batendo o botão direito, renomear, se você só marcar, clicou em cima, apertou F2, ele já aceita você apagar e escrever de novo, tá vendo? Aí eu vou apagar aqui o JPG e vou colocar HTML, que é o objeto do nosso curso. Pronto. Você vai notar também que aqui já está aparecendo para mim que ele está para abrir no Firefox. Tá vendo? Ó? Se eu aumentar a exibição aqui para ver maior, olha lá, ele já está programado para abrir no Firefox. Mas no seu computador pode ser que esteja Internet Explorer ou Google Chrome, qualquer outro navegador. Caso não esteja, vamos supor que você não quer abrir dessa forma, você quer abrir com o Google Chrome. Você clica com o botão direito, tem a opção Abrir com. Aqui vão ter os outros navegadores. Caso tenha algum que não tenha aparecido, você clica em escolher outro aplicativo e encontra ele aqui na lista, né? Eu quero que abra só com o Google Chrome. Clico aqui, sempre usar esse arquivo. Aí automaticamente ele vai mudar o desenho para o Google Chrome aqui, certo? Mas no meu caso, eu prefiro o Firefox nesse momento. Mas tanto faz. Ok? Você escolhe o que você achar melhor. Continuando aqui, como que a gente vai escrever um texto então para começar uma página? Vou abrir aqui uma nova aba. Eu vou falar para vocês baixarem o programa Notepad++, que ele ajuda bastante nesse comecinho. Lá você escreve Notepad++, né, cai aqui no Google e vai em Downloads. Aí se o seu computador for de 64 bits, você encontra a opção de 64 bits. Se não, você pega de 32. Aí na data que eu estou gravando esse vídeo, está na versão 7.9.1, ok? Aqui já caiu na versão de 32 bits. Caiu nele aqui, clique em Download. Olha lá, no meu caso aqui o navegador pergunta onde que eu quero salvar o arquivo. Vou em Salvar, coloco aqui para salvar na área de trabalho, Salvar. Olha lá, é um programa pequeno, logo ele termina. Olha lá, já terminou, você dá 2 cliques aqui. Olha lá, você coloca sim. É um programa bem confiável, bem conhecido, pode instalar sem medo. Olha lá, português. Próximo, eu concordo, próximo. Aqui não precisa mudar nada, próximo, instalar. Tá, aqui ele está dando erro porque eu estou com ele aberto aqui. Só um minutinho que eu vou fechar. Repetir. É que eu já tenho ele instalado, tá vendo? Aí ele não aceita instalar por cima se ele está aberto. Olha lá, executar novamente, concluir. Ok. Prontinho, aberto aqui. O que a gente vai fazer para começar o trabalho? Você vai aqui nesse seu arquivo index.html, vai clicar com o botão direito, deve ter aparecido a opção Editar with Notepad++. Quer dizer que você vai abrir o programa com ele. Né? A gente deixa o padrão Firefox, mas quando eu vou nesse Edit, seria a mesma coisa de eu ir aqui no Abrir com e colocar o Notepad++ aqui. Dá na mesma coisa nesse Edit, certo? Lá, vamos clicar nele aqui e ele já abriu, tá vendo? Aqui no inicial ele tinha feito uma primeira página em branco para mim, mas a gente não vai utilizar ela porque a gente está utilizando aqui o index.html. Vamos supor que eu fosse fazer uma outra página, que depois na aula seguinte a gente vai utilizar. Se eu vier aqui em arquivo, salvar como, por exemplo, por aqui também tem como você salvar em HTML. Ele vai perguntar onde eu quero salvar, eu vou salvar na mesma pasta do index. Eu vou colocar aqui, por exemplo, roupas. E aqui, diferentemente de quando eu criei o arquivo aqui com o botão direito novo, aqui ó, ele já tem a opção, ó, tipo Hypertext Markup Language, que é o HTML. Ou às vezes ele aceita HTML, tem umas variáveis aqui que é quase como HTML. Olha lá, se eu quisesse salvar como outro tipo de arquivo, ó, existem diversos tipos de extensão. Né? Tem o do Word, o Doc, tem o do PowerPoint, tem um monte aqui. A maioria a gente acaba nem conhecendo, porque é muita coisa. Né? Conforme for aparecendo a necessidade, eu mostro outras para vocês. Né?
Mas olha lá, então eu já vou salvar como roupas e como já está marcado aqui em HTML, ó, ele vai aparecer como HTML. Ó, roupas HTML. Tá vendo? Então agora eu já tenho duas páginas aqui, só que as duas em branco, né? Então, olha lá, aqui está roupas. Eu quero mexer primeiro na index, como eu expliquei, é a que vai começar, a que vai ser lida primeiro pelo navegador quando a gente for trabalhar. Então já é bom você acostumar sempre fazer a sua home page na index. Clicar aqui em editar. Você vai ver que os dois aqui vão ficar abertos, tá vendo? O roupas e o index. Então, toma cuidado para não se perder em qual você está mexendo, ok? Como a gente começa? Além dessa extensão HTML, você tem que seguir certas regras de escrita. Como eu tinha dado no exemplo lá, se eu escrever só casa, comida, roupa lavada, a pessoa entende. Agora o site não. Por exemplo, olha lá, eu vou salvar. Toda vez que você fizer uma alteração no arquivo, você tem que clicar no disquetinho, ok? Olha lá, salvou. Ele estava vermelho e ficou azul. Agora eu vou dar 2 cliques na index para vir no navegador, para ver como que o site estaria ficando, certo? Vamos ver. Olha para você ver. Vocês viram que lá, vou diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor de enxergar. Aqui, ó, a gente vê os dois ao mesmo tempo. Olha lá, eu escrevi com espaço em linhas diferentes, casa, comida, roupa lavada. Ele entendeu porque é texto, ele entende texto normal. Só que diferente do Word, do Excel, de outros programas, ele não entende isso aqui como espaço. Não é porque eu dei Enter que ele vai dar espaço. Então o HTML ele tem um conjunto de regras que quando você quer pular de linha, você tem que falar que você quer pular de linha. Quando você quer dar um espaço, alinhar à esquerda, à direita, ou colocar o texto no meio, você tem que informar também. Então, a princípio, de repente, você acha que é uma coisa meio boba, que não, podia ser mais fácil e tal, mas ele tem que ser assim justamente porque um site pode ser totalmente diferente de uma carta, né? Então, se eu quiser escrever esse casa comida aqui do outro lado da tela, tem um código que eu vou jogar ele para cá, né? E eu vou mostrando aos poucos. Para ele aceitar esse tipo de informação, né, você tem que formatar, não adianta só ter o ponto HTML, você tem que ter as tags. Então, como que funcionam as tags? Tags, aliás, se escreve tag, né? Se caso você for pesquisar sobre o assunto na internet, porque é que eu vou passar as tags mais utilizadas, né? Então vamos começar. A primeira tag, aliás, o padrão que deve ser seguido é o seguinte. Vamos apagar aqui tudo. É o seguinte, você vai colocar a tag usando o sinal de menor e maior, né? E escrevendo HTML no meio. Lá você vai notar que diferente se fosse no Notepad, no bloco de notas normal, lá seria apenas um texto normal, mas aqui ele já identifica que ele sabe que é um código, então ele facilita a visualização para você, que vai fazer o site para quando você clicar em HTML saber que é um código. Lá. E além de eu colocar HTML dessa forma, você tem que fazer um outro com barra HTML. Por quê? Lá, você vai notar que ficou até roxo agora. Porque no primeiro caso a gente está abrindo a tag. E no segundo caso você está fechando a tag. Quer dizer que tudo que estiver aqui no meio faz parte de um documento HTML. E por que isso? Porque às vezes no mesmo arquivo HTML, por mais que a extensão aqui esteja HTML, de repente você vai ter um código separado que ele poderia aceitar. Por exemplo, vamos supor, mesmo que não exista um código próprio agora, mas vou dar um exemplo do JavaScript. Se eu colocar aqui script dessa forma, fechar escrevendo o script também, aqui já indica que nesse pedaço de código que eu escrevi aqui dentro deve ser considerado um script, já que o que está no HTML vai ser considerado um HTML. Porém, nesse caso, no exemplo do script que eu dei, o script ele pode ser escrito mesmo dentro do HTML. Então ele é meio que um código especial. Quando você vai usar o JavaScript, você pode utilizar ele dentro do HTML, não tem problema. Porém, como a gente não vai utilizar, não é o principal do curso agora o HTML, vamos nos deter apenas à estrutura do HTML mesmo. Então, lá, você abre e fecha a tag. Como que funciona a leitura do código? É dividido em duas partes. Temos outra tag que deve ir dentro do HTML, que é a body. Que body significa corpo em português.
Então é o corpo do seu site. A maior parte do seu código vai estar aqui. E acima do body vai ter o head, que é a cabeça. Então a cabeça do seu código, a parte de configuração do site, fica nesse head, certo? Essa é a configuração mínima que o site deve seguir, certo? Por que eu estou dando Enter aqui para dar um espaço? Isso aqui se chama indentação. Se você resolver escrever tudo assim, um na frente do outro, e abrir lá no navegador, ele entenderia perfeitamente. O seu navegador, ele sabe do que se trata. Até o carregamento da página seria até mais rápido. Lá, por exemplo, se eu escrever aqui Olá Mundo dentro do body, lá, eu vou salvar. Clicando aqui, além de clicar no disquete, você pode também vir aqui, ó, por exemplo, se eu for no arquivo e ver a opção salvar, ele tem aqui um atalho que é Ctrl S. A maioria dos programas aceita Ctrl S como salvar, certo? Então é bom você se ir atentando a esses atalhos, porque como você vai usar muito, né? Se toda hora você tiver toda hora tiver que clicar com o mouse aqui no salvar, acaba tomando muito tempo, né? Então lá, se eu apertar apenas Ctrl S, ó, tá vermelho. Apertei Ctrl S, ele vai ficar, Ctrl S, ó, ficou azul, quer dizer que está salvo. Agora eu vou vir aqui e vou dar um F5. F5 é um botão do teclado que ele atualiza a página. É a mesma coisa de eu vir aqui em cima e dar Enter. Tá vendo? Ele vai ler o arquivo novamente. Então quando você entra em qualquer site e dá um F5, ele carrega. Tá vendo? Então ele entendeu o Olá Mundo normal. É claro que como é um texto normal, eu não mudei a cor dele, não troquei o tamanho da letra, tudo isso aqui para trás, o que eu escrevi, as tags, até então não fazem muita diferença, né? Não fazem diferença nenhuma. Eu poderia apagar tudo, deixar só Olá Mundo, apareceria ali do mesmo jeito. Só que para aceitar as demais tags que eu vou mostrar para você, aí o ideal é você estar indentando, porque senão, se você for escrever tudo numa linha só, nós, né, os humanos, não conseguem entender se ficar tudo assim, uma coisa na frente da outra, ou escrever um monte na primeira linha, um monte na segunda. A gente tem que utilizar o sistema de indentação, certo? Então, como que funciona a indentação? Você tem um botão no seu teclado que é o Tab, né? Você já deve ser acostumado. Quando você dá um Tab, ele já dá 4 espaços ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ó, dentro de HTML tem 2 elementos, tem o elemento head e o elemento body, certo? Esses 2 elementos são como se fossem elementos irmãos, né? Mais adiante, quando a gente for usar JavaScript ou Vue.js, qualquer linguagem de programação, saber que os dois estão na mesma hierarquia, são considerados irmãos, é porque os dois estão dentro de HTML, né? Agora, por exemplo, dentro do head, se eu colocar uma tag title, aí esse title é como se fosse filho do head, certo? É um elemento filho, certo? Então dentro da cabeça, o que vai aqui no head do HTML? Aqui são as tags de configuração do site. As tags, por exemplo, a hora que a pessoa for lá no Google e procurar o nome do teu site, ou até agora mesmo, ó, vocês vão notar que aqui em cima, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil de enxergar. Vou fechar essas outras páginas. E vou aumentar aqui um pouquinho. Por exemplo, vocês vão ver que aqui em cima ele está mostrando o nome da pasta onde eu criei esse arquivo, index. Só que se eu colocar a tag title, que ela é específica para dizer o título, eu vou colocar aqui, curso HTML. Você pode fazer aí no seu também. E vou dar um Ctrl S para salvar. Agora eu vou vir aqui e vou dar um F5 para atualizar a página. Olha lá, você vai ver que o title ele especifica o nome que deve aparecer aqui em cima. Tá vendo? O title desse outro site aqui é elementos HTML. O title desse outro site é estrutura HTML5. Né? E assim por diante. Lá, igual no meu, o title do meu site é Overweb Sistemas. Então, para cada tag que você souber usar, vai aparecer um texto de uma forma específica. E aqui dentro do head vão ter várias outras tags que eu não vou aprofundar agora porque são partes mais de configuração, né? Para você adicionar um JavaScript, né? Por exemplo, aqui dentro iria o script para você adicionar o JavaScript, né? Que eu já mencionei. Aqui vão ter as tags as meta tags, né? Que aqui elas servem para
para informar, por exemplo, em qual idioma você está escrevendo, né? Se é em português, se é em inglês, né? Vão ter vários tipos de meta tags. Isso aqui informa o Google também a forma que é para quais palavras-chave, por exemplo, você quer utilizar no seu site. Por exemplo, se é um site de curso, então quais seriam as palavras-chave? Curso, HTML, PHP, programação, desenvolvimento, esse tipo de coisa, né? Então, tudo que vai dentro da head são informações de configuração. Agora, dentro do body é o seu conteúdo principal, né? Que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, ok? Mas aqui, só para você entender qual que é a estrutura. A estrutura é HTML, head e body, ok? E aqui dentro do body vai ser o texto principal, certo? E vão ter várias outras tags. As tags que vão no body normalmente não são usadas aqui no head e vice-versa, né? Essa title, por exemplo, tem um title que vai no body sim. Vamos supor que eu quero escrever o curso HTML, que é o título aqui em cima, eu quero colocar para aparecer na página. Aqui, nesse caso, seria H1. É a tag correspondente a título. Opa, perdão, escrevi errado. H1. Eu vou escrever lá, curso HTML. Ela dou um Ctrl S para salvar, vem cada F5. Olha para você ver. Então, são tags diferentes. Se eu escrever title aqui embaixo, já não daria certo. Não é a mesma coisa, ok? Mas, então, essa aqui foi uma aula introdutória, né? Só para você entender o básico de como funciona. E eu espero vocês na próxima aula para a gente fazer já uns textos, adicionar umas imagens aqui, tá bom? Valeu, até mais, até a próxima.